A inteligência artificial vem sendo cada vez mais utilizada por diversas pessoas ao redor do globo, especialmente entre os mais jovens. Mas o que acontece quando 30% dos nossos alunos utilizam essa ferramenta para otimizar o seu tempo e para fazer as suas tarefas do dia a dia? Mas ainda, como tudo isso afeta a saúde desses jovens? Henrique é um dos alunos que usa parcialmente essa tecnologia no seu dia a dia, para auxiliar nas suas competências. Mas até quando essa prática de usar a nova tecnologia é vantajosa para o seu esforço? A gente sempre tenta incentivar a estudar, né, por conta própria, porque a gente quer que passem numa faculdade, vestibular, né? Só que eu não entendo muito disso aí, né? Daí, às vezes eu já peguei ela fazendo resumo inteiro nessa inteligência artificial, mas como eu não entendo muito, a gente deixa passar despercebido, né? Mas a gente sempre tenta incentivar a estudar. Bom, eu vou começar falando que a gente já vive cercado de inteligência artificial nas nossas rotinas. Com o GPS, um mecanismo de busca ou de recomendação de produtos na internet, de certa forma, ela meio que virou necessária pra gente, entende? No mercado de trabalho, isso já é feito, mas aí são outros 500 problemas que eu não vou nem entrar no mérito. No caso dos mais jovens, no entanto, a gente tem uns 2 problemas que eles estão quase interligados. O primeiro é a preguiça, ocasionado do excessivo uso dessa tecnologia que substitui qualquer esforço que a gente possa ter para pensar. E o segundo é a dependência, que ela pode ter diferentes nuances. E aí tem a dependência da tecnologia em si, de usar ela para não pensar, e também de fazer uma certa companhia. Dentro do espaço escolar, por exemplo, até mesmo em faculdades, essa coisa de fazer absolutamente tudo sem nem pensar antes, essa coisa repetitiva, esse ato repetitivo de copiar, colar, entrar em um site ou em um aplicativo com a inteligência artificial, acaba causando um sentimento de que você nem precisa pensar mais, sabe? Por que é que eu vou fazer essa conta se um site faz para mim? Para que fazer essas perguntas se o chat GPT responde para mim? Por que pesquisar para um trabalho se a inteligência artificial do Google me dá um resumão daquele tópico? Tudo isso aumenta um sentimento de para que pensar se eu tenho quem o faça por mim? E é aí que cai o perigo. Immanuel Kant, um filósofo que eu gosto de citar nesses momentos, também já falava sobre isso. Engraçado, né? Ele falava sobre menoridade, que é simplesmente a incapacidade de um indivíduo de fazer uso da sua própria mente, do próprio conhecimento, se esse indivíduo não for guiado por outro, nesse caso, da inteligência artificial. E isso não acontece porque as pessoas não sabem, porque elas são burras. Não, isso é uma visão ignorante. Todas as pessoas sabem. Mas essa preguiça, essa, segundo ele, covardia, nos leva a imaginar que o melhor caminho é deixar que o trem tome decisões em nome da nossa pessoa, especialmente se essa decisão é sobre algo que podemos julgar como difícil, desconfortável ou desagradável. É o que acontece com muitos de nós, de modo consciente ou não. Ou você não acha difícil pensar de vez em quando? Ai, preciso pensar no que comprar nessas compras do mês. Preciso fazer as contas de gastos da semana. Ai, eu preciso resumir isso aqui. Entende? É cômodo não pensar. É confortável não fazer esforço se tiver alguém te comandando. Não digo que seja algo bom, fora disso. O que a gente precisa aprender é a desestigmatizar e desvilanizar a capacidade de pensamento, de que pensar é ruim, é trabalhoso e que mesmo se for, tá tudo bem ter dificuldade, que faz parte e que desistir de pensar não vai resolver seus problemas, só causa uma ilusão. E a gente pode usar a inteligência artificial, como já usamos, mas para uma coisa ou outra. A gente ainda tem que viver por nós mesmos, sabe? Pode afetar todo mundo, para não ser injusto. A questão é que os mais jovens, eles são mais suscetíveis. E na teoria, não na prática, eles sabem muito mais de tecnologia do que a gente. Fora isso, pessoas que também lidam com algumas condições psicológicas, especialmente transtornos mentais, como depressão, ansiedade, ou neurodivergências, como autismo e TDAH, elas também são mais suscetíveis a esse estímulo se elas não tiverem um ensinamento prévio antes de começar a navegar na internet e utilizar a inteligência artificial. E se essas pessoas que já são suscetíveis forem jovens, a questão é, a gente tem 2 tipos de dependência especificamente falando. A dependência na ferramenta em si como um método facilitador de tarefas e dependência como um modo de fazer companhia. No meio da praça, sentada no banco, encontramos Lorena, uma jovem que, como muitos de sua geração, usa a inteligência artificial como parte do seu dia a dia.
Entre sorrisos, ela nos mostra como a IA se tornou mais que uma ferramenta de trabalho, mas também uma forma de entretenimento. Com todos esses fatos, será que existem vantagens? Como saber se os alunos estão usando essa ferramenta de modo excessivo ou não? Será que é válido fazer uso dela para tarefas e trabalhos escolares? Ajuda muito, né? Eu não uso sempre, mas quando eu preciso, em épocas de prova ou em qualquer outra época difícil da escola, ela me salva muito. E o futuro da IA? Como que fica? Será que estamos fadados a viver uma distopia apenas vista em filmes de apocalipse que tanto adoramos assistir? Ou será que poderemos viver em harmonia com essas tecnologias tão velozes, que nem sempre conseguimos entender toda a sua complexidade e extensão? Especialista Nicolas Lattes para uma conversa futurista. Ele que é um especialista em ciência de dados. Quando eu era pequeno, um dos filmes que eu mais gostava era o filme De Volta para o Futuro. Nesse filme, falava que em 2015 a gente já teria carros voadores voando pelo céu. Infelizmente, o mundo não seguiu esse avanço tecnológico nos automóveis. Porém, ele seguiu um outro tipo de avanço. Um avanço científico na área da comunicação. Na comunicação, especificamente entre máquinas e humanos. E é disso que a gente tem que entender melhor. Para o futuro, provavelmente a gente vai ter uma nova evolução da raça humana. Porque já diziam, né, as teorias de Darwin, que o ser humano evoluiu pela sua habilidade de comunicação. Comunicar de ser humano para ser humano. E agora a gente está vendo um outro avanço. Um avanço de comunicação do ser humano com a máquina. E eu vou além. A gente já está vendo mais um tipo de avanço da comunicação, que é a comunicação máquina com máquina. Antigamente, um ser humano mexia no computador e a máquina obedecia. Hoje em dia, a máquina que já está no computador, ela cria uma necessidade e ela envia para outra máquina fazer. Sistemas de GPS e de carros que andam sozinhos já usam essa tecnologia. E é isso que a gente tem que pensar para o futuro. O futuro de que as máquinas, a inteligência artificial, ela vai tomar conta, a inteligência artificial ela vai tomar um controle da situação. Ela vai decidir o que ela vai fazer e o que ela não vai fazer. E nós, meros mortais, seres humanos, não vamos poder impedir a máquina de fazer o que ela deseja fazer, se é que ela deseja. E é por isso que hoje em dia já estão sendo discutidas questões éticas do quanto uma máquina pode ter direito. E a gente tem que regulamentar esses direitos. A gente tem que ver até onde uma máquina pode ir como um ser pensante. Porque o quanto uma máquina pensar pode afetar um ser humano. Na sociedade atual, o quanto você precisa da inteligência artificial. Às vezes a gente precisa só para uma tarefa de escola, ou um resumo de um texto, ou uma informação rápida. Mas tem gente que usa a inteligência artificial como um meio de trabalho na questão de ganhar vantagem, de se sair acima da média com um mérito que não é seu, ou de tirar vantagem da escola, ou mesmo de sustentar uma necessidade social que a pessoa não consegue ter, e ela busca na IA essa necessidade, que é uma coisa muito perigosa. Porém, o futuro da IA é um futuro promissor. A gente pode ver isso nos avanços que estamos tendo no mundo, né? O próprio ChatGPT, que é a inteligência artificial que teve mais sucesso agora, e também em outras, porque a inteligência artificial não é de agora, ela já existe há várias décadas, desde o meio do século XIX com Alan Turing, que foi a primeira pessoa a propor essa ideia de inteligência artificial, e com os avanços na ciência. Existem também outras questões que a gente tem que discutir sobre a IA, como se o que a IA produz é arte ou não é arte, se é válido a IA ser uma psicóloga na nossa vida, se a IA é permitido que ela tenha sentimentos e direitos, até porque
a IA é só um monte de respostas lógicas e não necessariamente ela sente alguma coisa. Mas e se no futuro ela sentir? Já tem perspectivas de o IA serem usadas para poder tratar para a companhia das pessoas. Bom, são algumas perspectivas do que a gente pode fazer com a IA. O futuro dela ainda é meio incerto, porém a gente já pode concluir de que a IA não vai sumir da raça humana, porque a partir do momento que a gente cria uma tecnologia dessa, nunca mais a gente vai conseguir se livrar dela. Posso concluir dizendo também que tomemos cuidado para que não entremos numa distopia de filme como o filme Matrix, na qual somos dominados pelas máquinas. Desejamos uma boa noite Um ótimo final de semana e até o próximo Zapa TV.